Então, iniciando aqui a segunda parte da aula, essa é a imagem que a gente veria em laboratório de um vaso sanguíneo. Aqui estão as três camadas internas, a túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Então, aqui na legenda eu coloquei para vocês, para identificar aqui. Então, aquela camadinha mais forte, um cor-de-rosa mais forte, que está voltada aí para a esquerda, ela é que vai ser a túnica íntima. A maior parte aí dessa figura vai ser a túnica média, que é onde está mais células de tecido muscular, e a última camada aí é a parte adventícia. Essa flechinha aí que está indicando essa estrutura, ela é um vasinho dentro do vaso. É um vasinho que chama vaso vasorum. Ele é um vasinho de circulação que está dentro da estrutura da parede do vaso sanguíneo. O vaso vasorum é que abastece de sangue as paredes musculares do tecido do vaso sanguíneo. Então vejam aí de uma forma mais fácil de visualizar. Então essa borda mais interna, uma parte bem pequena, vai ser a camada íntima, a parte mais de um cor-de-rosa mais forte aí é a camada média, a túnica média, e quando começa o tecido ficar mais disperso é a adventícia, indicação aí na flechinha do vaso vasorum, e essa camada mais externa ainda é o tecido conjuntivo que está entre os vasos sanguíneos e o tecido que o vaso sanguíneo está passando. Então, existe aí uma classificação dos vasos sanguíneos entre grandes artérias elásticas, artérias médias, arteríolas e capilares, que é constituído por uma única camada de tecido que é o endotélio. Então, o coração, como a gente já falou na primeira parte da aula, ele é um órgão muscular e ele vai se contrair de forma rítmica, bombeando sangue para o sistema circulatório. Ele também é responsável pela produção de um hormônio chamado fator natriurético atrial. Esse hormônio é secretado pelas células musculares da parte atrial. Então, o papel desse hormônio vai ser normalizar o volume de sangue e a pressão arterial quando a musculatura cardíaca for excessivamente distendida. E o coração, eu acho que vocês já devem ter visto isso na aula de anatomia, ele é constituído por 4 câmaras, 4 partes. Então, são 2 átrios que vão ser responsáveis em receber o sangue que vem dos tecidos e 2 ventrículos que vão jogar para fora o sangue do coração para os tecidos. E as paredes que constituem essas 4 partes do coração, elas são constituídas de 3 camadas. A camada interna, que é chamada de endocárdio, a camada média, que é chamada de miocárdio, e a camada mais externa, que é chamada de pericárdio. E por último aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre o sistema vascular linfático. Então, repetindo aí o que eu falei mais no início da aula, esse sistema é que vai recolher o líquido que está no espaço intersticial e vai retornar ele para o sangue. Isso vai ser chamado de linfa. E ele é um sistema que ele tem só uma direção, ele só tem a direção dos tecidos para o coração. Ele não faz a parte inversa como no sistema vascular, que sai do coração para os tecidos. Então, ele é composto de capilares linfáticos, que são também vasos muito finos, como os capilares sanguíneos, e são constituídos de uma camada só, que é chamada de endotélio.
e uma lâmina basal, que seria tecido conjuntivo, que faz o contorno dessa camada do endotélio. Então, esses capilares, eles vão convergir gradualmente e vão terminar em dois grandes troncos, que vai ser o ducto torácico e o ducto linfático direito. Os linfonodos, que fazem parte do sistema imunológico, eles vão estar entre esse pedaço aí do sistema linfático. Eles vão estar ao longo do trajeto dos vasos linfáticos. E a linfa, ela vai passar pelos linfonodos para ser filtrada. Então, para finalizar a aula aí, eu queria só acrescentar aqui, quando existe um paciente com câncer, as células de tumor, elas vão, se eles estão em fase de metástase, elas vão se espalhar pelo corpo através dos vasos linfáticos. Então, quando essas células malignas chegam a um linfonodo, elas se multiplicam no linfonodo e eventualmente vão ser espalhadas para outro local através do sistema linfático, que a gente conhece como metástase. Essas células de um local vão acabar viajando e se alojando em outro lugar. Então, quando se faz a remoção cirúrgica de um câncer, é preciso fazer a avaliação e para a remoção dos linfonodos que estão no trajeto desse câncer, para que não haja o alojamento de célula metastática nos linfonodos.